Audiolivro Milionário Moisés, de Catherine Ponder. Capítulo 4. Como recolher seu maná próspero. A palavra maná significa qualquer alimento necessário cuja provisão se dá de forma milagrosa. Sempre que se enfrenta um desafio, especialmente em termos financeiros, é preciso saber atender às necessidades recolhendo o maná. Quando aprendemos a fazer isso, recebemos nossas provisões milagrosamente, assim como aconteceu aos hebreus durante o período em que permaneceram no deserto. O maná é a substância que surge dos divinos reinos da nossa mente. Podemos recolhê-los e comê-los basicamente através de prósperas afirmações. Invocar a substância divina por meio da repetição em voz alta de afirmações prósperas é uma das formas mais rápidas de recolher o maná. Com isso, agitamos as riquezas do universo e fazemos com que elas se manifestem adequadamente. Muitos recolheram seus manás proclamando as seguintes afirmações: Nada pode deter minha substância divina. A substância divina é a única realidade das minhas questões financeiras nesse momento. A substância divina se manifesta aqui e agora e adequadamente em forma de dinheiro, dinheiro, dinheiro e da melhoria de minhas finanças. Essa prática não é nova. Durante séculos, os povos recolheram seus manás, direcionando o pensamento para a substância. Para nós, o método pode parecer novidade, pois por muito tempo foi um ensinamento mantido em segredo. No passado, aqueles que o descobriram consideravam-no uma técnica tão poderosa que preferiam não compartilhá-lo com as grandes massas. Moisés passou os primeiros 40 anos de sua vida no Egito, adquirindo conhecimento secreto. Nos 40 anos seguintes, meditou sobre ele no deserto de Midian. Durante os últimos 40 anos, período em que viveu na aridez, provou os ensinamentos a si mesmo e a seus seguidores, transmitindo-os tão bem que as gerações seguintes se tornaram um dos povos mais ricos de todos os tempos. Não devemos desanimar, se não conseguirmos recolher a quantidade de maná desejada. Para Moisés, homem de mente extremamente elevada, o processo levou 80 anos. No entanto, ele soube usar o método secreto conforme suas necessidades surgiam em cada etapa e prosperou. Você pode fazer o mesmo. Por que foi necessário recolher o maná? Depois de abandonar a escravidão no Egito, os hebreus chegaram ao deserto e acamparam em um oásis no qual encontraram 12 poços d'água. Sem comida, Moisés perguntou a Deus como poderia alimentar aquele povo faminto. Ao que Deus respondeu: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Os hebreus deram o nome de maná a essa chuva. Os pães pareciam gotas de orvalho ou geada, e o gosto era de biscoito feito de mel. Cada um poderia recolher quanto precisasse durante 6 dias da semana. No 6º dia, deveriam recolher quantidade suficiente também para o 7º dia, pois não haveria chuva no sábado. Não faltou a quem tinha recolhido pouco. Quem tinha recolhido muito não teve demais. Cada um esteve livre para recolher quanto precisava e desejava. Êxodo capítulo 16, versículo 16 e 18. Durante os 40 anos em que estiveram no deserto, os hebreus recolheram diariamente seu maná. Mais tarde, ao adentrarem em sua terra prometida, o abastecimento foi normalizado. Deus explicou a Moisés por que seus filhos deveriam sobreviver apenas com o maná um dia de cada vez, durante toda a sua experiência naquele árido cenário. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não minhas instruções. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Aos hebreus foi prometido que, se tivessem a coragem de deixar o Egito e todas as suas limitações, receberiam um pedaço de chão, do qual emanaria leite e mel, numa terra vasta de abundância.
porém foram dominados pelos egípcios por séculos e, portanto, acreditavam serem estes a fonte de suas provisões. A liberdade traz consigo uma maior responsabilidade. O objetivo de um deserto financeiro. No deserto, os hebreus tiveram a chance de provar que estavam dispostos a olhar para Deus como a fonte de suas provisões. Tiveram a oportunidade de provar que estavam dispostos a abrir mão do trabalho árduo a que eram submetidos nas mãos dos cruéis egípcios, em nome de uma provisão escassa, porém garantida. Puderam passar do nível externo de trabalho árduo para o nível interno de criatividade mental da prosperidade. Em sua experiência no deserto, os filhos de Israel precisaram aprender a se libertar das velhas formas de vida e dos antigos métodos de trabalho a que estavam acostumados. Estavam diante de novas maneiras de produzir prosperidade de dentro para fora. Depois de completamente provada a disposição dos hebreus de contar com Deus como sua fonte de provisões e de comprovar que a substância que adquiriam no sexto dia seria também suficiente para o sétimo, isto é, em um período não produtivo, já não tinham mais que vagar pelo deserto e buscar se sustentar um dia de cada vez. A vasta abundância que os aguardava na terra prometida. Estavam destinados a entrar em uma terra ainda mais rica do que as do próspero Egito, de onde vinham. Em sua terra prometida, não precisariam de irrigação para produzir milho, azeitona e uvas em abundância. Era uma terra profusa, em trigo, cevada, videiras, figueiras, romãzeiras e mel. Era uma terra cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorravam dos vales e das colinas. Era uma terra da qual poderia-se extrair ferro e cobre. Conforme prometido, poderiam comer e se fartar, sem deixar de louvar ao Senhor pelas riquezas daquele chão e pela vida boa que ali desfrutariam. Deuteronômio capítulo 8. Mas antes, tiveram de provar, um dia de cada vez, sua fé em Deus como fonte de suas provisões no deserto. A experiência fez com que se agarrassem firmemente às leis internas de abastecimento e com que as compreendessem profundamente. Após perambular pelo deserto, não ficariam estupefatos com a vasta abundância existente em sua terra prometida, porque depois de enfrentar a situação de receber seu alimento um dia de cada vez, dariam muito mais valor e saberiam usar de maneira mais sábia tudo o que lá encontrariam. O leite e o mel existentes naquelas terras eram símbolo da paz, prosperidade e espiritualidade de que desfrutariam. Assim como os hebreus naquela época, você também deve estar disposto a acreditar na substância divina recebida, se necessário, um dia de cada vez, pois sempre haverá o suficiente, mesmo no sétimo dia ou quando não há produção. Durante esses períodos você deve relaxar, descansar e usar o maná recolhido anteriormente. Sempre será suficiente. Praticar a confiança na substância divina o conduzirá até sua terra prometida de provisões ilimitadas, assim que se sentir pronto mental e emocionalmente para isso. Como um empresário conseguiu prosperar em seu deserto financeiro. Se por acaso se deparar com experiências semelhantes, não se apavore. É apenas um preparo para a maior abundância que você receberá na vida. A vivência no deserto é sua iniciação divina rumo às mais elevadas leis de prosperidade e uma oportunidade perfeita para provar suas leis dinâmicas. Ao longo dessa experiência, vivida de dentro para fora, você estará livre de grandes limitações. Ao invés de trabalhar arduamente para viver, conheça o conceito de aproveitar a vida. O empresário que se tornou independente
financeiramente através do uso constante das leis de prosperidade, contou que a primeira coisa que descobrira durante o processo foi que deveria se mostrar disposto a abrir mão de tudo o que havia ganhado antes de seu sucesso pleno e permanente. Do mesmo modo que os hebreus, percebeu que teria de abandonar antigas formas de vida e os velhos meios de sustento e passar pelo deserto financeiro para que pudesse alcançar sua terra prometida. Nesse período, sentiu na própria pele como era provar que Deus seria sua única fonte de provisões um dia de cada vez. O homem descobriu que todas as pessoas que obtiveram sucesso em suas vidas por meio das leis internas de prosperidade tiveram de passar pela mesma situação. Só então poderiam gozar da prosperidade permanente. Ao compreender a experiência de escassez a que tinham sido submetidas, conseguiram aceitar e administrar muito melhor as bênçãos que mais tarde foram derramadas sobre elas. Sua iniciação nos níveis mais profundos da prosperidade. Se estiver no deserto recolhendo seu maná, que parece surgir de maneira milagrosa conforme suas necessidades, alegre-se e dê graças. Significa que você está sendo iniciado nos mais profundos níveis da prosperidade. Significa que você está mentalmente pronto para aceitar as provisões ilimitadas e que está livre do medo da escassez. Uma nova visão sobre o assunto está se abrindo. Você está se tornando financeiramente mais independente a cada dia que passa. Ao desenvolver uma consciência de prosperidade legítima e permanente onde quer que esteja, você progredirá até a abundância sem limites. Os resultados não serão capazes de desestabilizá-lo. Ao desenvolver uma consciência de prosperidade legítima e permanente, onde quer que esteja, você progredirá até a abundância sem limites. Os resultados não serão capazes de desestabilizá-lo ou deixá-lo maravilhado. Você estará pronto para receber, aceitar e usar sabiamente os bens que virão. Ao contrário de muitos, você não receberá uma fortuna para depois perdê-la. Tudo que ganhar será capaz de manter. Como uma empregada doméstica, tornou-se uma próspera proprietária de loja e recuperou a saúde. 1. Primeira forma de recolher seu maná. Seu maná será sempre algo alcançável. É possível recolher o maná primeiramente com aquilo que está ao nosso alcance para atendermos nossas necessidades. Ao agir com tamanha humildade, seus bens se multiplicarão. Uma mulher chegou a uma cidade desconhecida para visitar a amiga que não via havia cerca de 5 anos. Lembrava-se dela trabalhando como empregada para uma das famílias mais ricas da região. Era uma mulher carrancuda, amarga, que vivia reclamando de tudo. Nunca estava completamente bem, nem completamente doente. Sentia-se apenas deprimida. Constantemente queixava-se de como a vida havia lhe tratado mal, embora o fato de ter contato com uma pessoa tão desagradável fizesse com que a visitante hesitasse. Algo lhe dizia para ir em frente. Foi até a mansão onde a mulher trabalhava e esperou que, ao tocar a campainha, fosse atendida pela amiga. Contudo, quem apareceu foi um distinto mordomo, convidando-a a entrar e lhe informando que a mulher ainda morava ali. Em alguns minutos ouviu sua velha amiga cumprimentando-a. Mal a reconheceu, pois estava agora bela e radiante. Não usava mais os óculos de aro de tartaruga, sua postura era ereta, seus cabelos brilhantes e sua pele impecável. Surpresa, a visitante exclamou: "Como foi que fez isso? O que aconteceu? Qual é o segredo?" Observando a linda casa onde a antiga empregada agora morava, perguntou: "Você encontrou uma mina de ouro?" Ao que a mulher respondeu: "Acho que podemos dizer isso, mas não literalmente." "O que você fez?" insistiu a visitante. "Aprendi a recolher o maná."
Por ignorar o comentário místico, a visitante disse: há 5 anos, quando te vi pela última vez, você era uma semi-inválida, imprestável, vivendo à custa de seus patrões. Agora te encontro radiante, parecendo anos mais jovem e vivendo com todo o conforto. Como fez isso? Como você recolheu esse tal maná? 4 anos atrás, respondeu a antiga empregada, cheguei ao fundo do poço. Minha saúde estava terrível e minhas finanças completamente comprometidas. Dependia dos outros até mesmo para comer. Certo dia, uma amiga me presenteou com um livro sobre o pensamento próspero. Com a leitura, passei a acreditar em uma vida mais abundante. Uma tarde, enquanto meditava sobre ideias prósperas e orava, pedindo diretrizes para chegar a essa forma abundante de vida, segui o seguinte pensamento: recolha seu maná. Mesmo não entendendo muito bem o que isso significava, decidi caminhar e refletir. Durante a caminhada, vi-me em frente a uma loja cheia de lindas e brilhantes latas de tinta. Percebi quanto minha alma ansiava por algo lindo e brilhante. Senti o impulso de entrar e comprar uma daquelas latas. O vendedor convenceu-me ainda a levar uma lata de removedor. Quando retornei, pensei no que havia me levado a gastar o pouco dinheiro que tinha. Ao entrar em meu quarto, vi uma velha cômoda, da qual já havia me esquecido. Observando-a, notei que sua pintura era uma imitação horrível de mogno, mas seu design era magnífico e ela poderia se tornar uma peça valiosa. Com as palavras "recolha seu maná" ainda ressoando em minha mente, comecei a remover a horrorosa pintura. Quando terminei, percebi que tinha em mãos uma bela e preciosa antiguidade. Naquele mesmo dia mais tarde, uma amiga veio me visitar. Ela sabia de meus problemas financeiros e de saúde. Ao ver o móvel, exclamou que uma amiga vinha procurando uma cômoda exatamente como aquela. Em poucos minutos, tinha feito minha primeira venda. Naquela noite, dormi com um cheque de $250 debaixo de meu travesseiro. Senti-me milionária. Foi o início de meu maná. Depois disso, passei a restaurar e a vender diversas peças antigas que estavam acumulando poeira, pois ninguém as notava. Comecei a doar o recebido com cada venda e meu maná só crescia. Quanto mais eu doava, mais rápido minha renda aumentava. Minha saúde também melhorou. Em 4 anos consegui montar um ótimo negócio. Hoje tenho minha própria loja de antiguidades e muitos funcionários competentes que a gerenciam. Ela usava o que estava ao seu alcance e viu seus bens se multiplicarem. Você pode recolher seu maná da mesma maneira. Muitas vezes as pessoas deixam de recolher seu maná por comodismo, esperando que suas necessidades desapareçam milagrosamente de forma espetacular. Seus desejos serão sempre atendidos se você usar o que estiver ao seu alcance. Você pode começar pedindo: substância divina, mostre-me como posso recolher meu maná. Leve-me a abundância que está ao meu alcance. Mostre-me como usá-la e como multiplicá-la. Como um oficial multiplicou o alimento de seus soldados. 2. Segunda forma de recolher seu maná. Para iniciar o recolhimento do maná, devemos agir destemidamente. Um comandante recebeu a difícil missão de prover comida a seus soldados em um tempo de extrema escassez. Seu primeiro pensamento foi dividir os pães na metade e distribuí-los. Mas seus homens haviam trabalhado muito e estavam famintos. O comandante acreditava que, de acordo com a lei de provisões e demandas, os soldados deveriam receber o dobro da refeição, não metade dela. Portanto, deu ordem para que a grossura das fatias fosse dobrada. Enquanto a divisão era feita, milagrosamente um caminhão cheio de mantimentos chegou ao acampamento com alimento suficiente para todos. Mas nada disso teria acontecido se o oficial não agisse destemidamente com o que estava a seu alcance. Ao usar o que possui sem temer,
tudo se multiplica. Como uma mulher multiplicou o alimento que possuía. 3. Terceira forma de recolher seu maná. O ato de abençoar o que está ao nosso alcance pode fazer com que recebamos ainda mais. Essa teoria foi comprovada por uma mulher desempregada. Sua despensa estava tão vazia que os únicos mantimentos de que dispunham eram alguns hambúrgueres, um pouco de café e uma caixa de creme de leite. A faminta senhora passou a abençoar sua carteira e tudo o que se relacionava a seu dinheiro. Mas a situação não mudava. Decidiu então abençoar a pequena quantidade de comida que possuía, lembrando-se de Jesus, quando este multiplicou os pães e os peixes, tomando-os pelas mãos e os abençoando. Mateus 14, versículo 19. Percebeu que, se abençoasse o alimento que tinha em mãos, conseguiria encher sua despensa. Fosse recebendo a comida diretamente ou algum dinheiro para comprá-la. Não foi isso que aconteceu, mas suas bênçãos funcionaram de outra maneira. Depois do ato, serviu-se de um hambúrguer e de um pouco de café e creme. No dia seguinte, ao inspecionar novamente o armário, notou a mesma quantidade de comida que havia antes de sua refeição na noite anterior. Era como maná do deserto recolhido no sexto dia e suficiente para durar até o sétimo, quando os alimentos não apareciam. Continuando a abençoar o que estava ao seu alcance, pôde obter o suficiente para atender suas necessidades até o dia em que recebeu uma boa quantia em dinheiro. Mais tarde, conseguiu um emprego e o período de crise passou. Como um comerciante recolheu o maná. Algo misterioso ocorre quando abençoamos a substância ao nosso alcance. Todas as formas de substância são inteligentes e, portanto, as que são abençoadas reagem à glorificação multiplicando-se. Um comerciante decidiu sair de férias. Quando tomava uma xícara de café em um restaurante fino, conheceu um homem arruinado financeiramente. Enquanto o desconhecido contava com pesar sua história, o empresário lembrou-se do poder das bênçãos de aumentar provisões. Explicou a este homem que deveria seguir o conselho de Paulo. Abençoe e não amaldiçoe seus problemas financeiros. Romanos capítulo 12, versículo 14. Ele então mostrou sua carteira vazia. Seu novo amigo sugeriu que ambos a segurassem e a abençoassem juntos, declarando: nós a abençoamos com a grande abundância presente na substância divina. Deus é seu pastor, nada lhe faltará. Logo em seguida, como um truque, o homem estupefato achou uma nota de $1 em sua carteira. Era o início de uma vida nova e próspera. Como um universitário recolheu o maná. Povos antigos sabiam transformar a substância, por meio de bênçãos, do uso de determinadas palavras para aumentar as provisões e da formulação mental do que é desejado. Recolher o maná dessas maneiras, quando existe a necessidade, é algo bastante comum. Um jovem universitário conhecia o poder de melhoria relacionado ao ato de abençoar. O dinheiro que os pais lhe davam já havia acabado e ele estava aguardando receber mais. Durante muitos dias, abençoou sua carteira, embora soubesse que ela estava vazia. Finalmente o dinheiro chegou. O jovem abriu a carteira para colocar ali a quantia recebida. Qual não foi sua surpresa ao encontrar uma nota de $5 dentro dela. Como um jovem casal recolheu o maná. Depois de uma longa viagem, um jovem casal voltava para casa. Ao abastecerem o tanque pela última vez com a quantidade necessária para o retorno, perceberam que lhes restavam apenas $2.
Com eles compraram frutas e outras guloseimas para comer no caminho, certos de que não precisariam de dinheiro para mais nada. E não precisariam mesmo, não fosse por um pedágio cuja taxa era de 35 centavos. Contudo, em vez de entrar em pânico, o casal percebeu a necessidade de recolher seu maná. Abençoaram a substância divina, declarando que suas provisões seriam instantaneamente multiplicadas e que haveria o suficiente para atender àquela necessidade. Começaram então a procurar em suas carteiras, bolsos das calças, no porta-luvas do carro e conseguiram milagrosamente reunir os 35 centavos. Continuaram as bênçãos e conseguiram prosperar. Algum tempo depois, o marido recebeu a melhor oferta de emprego de sua vida em um cargo executivo. Com isso, deixaram para trás seu deserto financeiro e seguiram rumo à sua terra prometida de estabilidade e segurança. Como uma mulher doente e faminta recolheu o maná usando a imaginação. Uma empresária estava doente e precisou se ausentar do trabalho por muitas semanas. Seu salário, a quantia recebida pelo auxílio-doença e o dinheiro que tinha na poupança já haviam esgotado. Além disso, os gastos com saúde já haviam excedido o limite de seu seguro. Certa manhã, ela sentiu necessidade de ver seu apartamento completamente limpo. Sabia que uma atmosfera mais assediada levantaria seu astral e a faria se sentir melhor. Porém, hesitou em pedir para que a empregada fosse trabalhar, pois não tinha como pagá-la. Seguindo uma forte intuição, decidiu chamar a moça, que com prazer concordou em ajudá-la. Durante o dia, enquanto os cômodos eram limpos, a empresária sentou-se em silêncio, abençoando ricamente suas finanças. Imaginou que sua carteira e seu talão de cheques enchiam-se de dinheiro. Imaginou sua geladeira repleta de alimentos. Mentalmente, fez crescer a substância em todos os aspectos de seu mundo. Agir dessa maneira trouxe-lhe uma sensação de grande bem-estar e elevação emocional. Concluído o trabalho do dia, a empresária abriu a bolsa para entregar à empregada um cheque pré-datado. Mas no impulso decidiu pegar a carteira. Ficou espantada ao encontrar ali uma nota de $5 novinha em folha que, agradecida, entregou à servente. Instantes depois, ouviu alguém bater à porta. Um de seus parentes entrou trazendo uma enorme sacola cheia de mercadorias, um presente. Naquela noite, a mulher desfrutou de seu apartamento impecável e de uma deliciosa refeição preparada por seu familiar. Mantendo o hábito de glorificar, abençoar e dar graças, seu maná não parou mais de crescer, até que ela se sentiu apta a retornar ao trabalho e a receber suas provisões de maneira convencional. Tempos depois foi promovida e recebeu um aumento de salário, aliviando-a de suas complicações financeiras. Como o maná surgiu na vida da autora. Particularmente acredito na possibilidade de a substância se multiplicar ou aparecer misteriosamente conforme a necessidade. Aconteceu comigo e com muitas pessoas diversas vezes. Certo dia abri a gaveta da cômoda e encontrei ali uma nota de $1, exatamente o que precisava naquele momento. Em outra ocasião, abri um livro e encontrei uma cédula de $10 entre suas páginas. Recentemente, alguns amigos realizavam um estudo sobre as leis da prosperidade. Certa noite, encontraram 2 notas de $20 em uma gaveta. Não eram acostumados a guardar aleatoriamente dinheiro pela casa, assim como eu não tinha o hábito de colocar notas dentro de livros. Não é preciso defender o argumento de que a prosperidade pode ser demonstrada de forma inesperada, quando existem maneiras mais convencionais de obtermos nossas provisões. Mas é bom saber que o maná pode ser surpreendentemente recolhido quando a situação assim exigir. Ao abençoar a prosperidade alheia, uma mulher recebeu novas provisões. 4.
Quarta forma de recolher seu maná. Em vez de invejar da prosperidade alheia, abençoe-a e seus caminhos se abrirão para receber maiores provisões. Os membros de uma congregação estavam coletando secretamente recursos para seu pastor. Uma mulher, responsável pela empreitada, tinha em mente chegar a um valor de centenas de dólares. Sempre que alguém contribuía com uma nota de 1, 5, 10 ou 20 dólares, ela abençoava silenciosamente a oferta e mentalmente a multiplicava até chegar à quantia que imaginava. O resultado é que não só conseguiu juntar aquilo que imaginava para presentear o pastor, como inesperadamente, com tantas bênçãos, também recebeu uma oferta de igual valor. Ao abençoar a prosperidade alheia, acabou recebendo sua parte. Você pode fazer o mesmo. Tente. Como $2.000 ajudaram a saldar dívidas. 5. Quinta forma de recolher seu maná. Como palavras são criativas, é possível recolhermos o maná usando termos ricos e definitivos, mesmo ao nos depararmos com situações desfavoráveis. Uma dona de casa do Arizona escreveu-me: meu marido e eu declaramos as seguintes palavras durante muitas semanas. Estamos sendo direcionados para o lugar certo, com as pessoas certas e com a prosperidade que merecemos. Os resultados? Inesperadamente recebemos um reembolso de $2.000 do governo, um verdadeiro maná dos céus. Além disso, percebemos que conforme continuamos nossas afirmações diárias, podemos em poucos meses saldar completamente nossas dívidas, que já perduravam por anos. Conseguimos ainda que sobrasse dinheiro depois de pagarmos as contas. A única explicação que encontramos para a súbita mudança em nossas condições financeiras de totalmente endividados para abundantes foi a insistência em declarar com fé afirmações de prosperidade, alguns minutos todos os dias. Essa prática provou ser o melhor investimento que já fizemos em nossas vidas. Qualquer pessoa que fizer o mesmo prosperará. Como um rapaz conseguiu vender o carro no último minuto. Uma mulher escreveu-me do Texas. O pedido para que meu filho se apresentasse à Marinha dos Estados Unidos chegou mais cedo do que esperávamos. Ele ainda precisava vender o carro e colocar o restante de suas coisas em ordem. Esperou até o final de semana anterior à sua partida para anunciar a venda do carro no jornal local. No sábado não houve resposta, nenhuma ligação. Na manhã de domingo sentamos e declaramos juntos: a ação poderosa de Deus está cuidando dessa situação, tanto para o comprador como para o vendedor e o detentor dos documentos. A venda perfeita está rápida e tranquilamente a caminho. Ao meio-dia, o carro foi vendido por um preço justo a um satisfeito comprador que preferiu enviar o cheque ao banco. O detentor dos documentos, pagando o empréstimo em nome do meu filho e entregando-lhe outro cheque com o restante do valor. Ficamos admirados com a rapidez com que tudo se resolveu, depois que declaramos juntos uma série de palavras prósperas. Como deixar para sempre o deserto financeiro? Em vez de criticar suas experiências no deserto, procure extrair o melhor delas. Declare que coisas positivas já aconteceram. Glorifique, abençoe e use o que estiver a seu alcance. Você sempre terá a seu redor o que precisar para começar a recolher seu maná. Agindo destemidamente, seus bens se multiplicarão de incontáveis maneiras. Declame afirmações definitivas e prósperas. Ao abençoar seu maná e usá-lo sem temor, faça com que se multiplique. Declare afirmações definitivas e prósperas. Ao abençoar meu maná e usá-lo sem temor, faça com que se multiplique. Senhor, agradeço-te pela abundância que agora me pertence.
Em seguida, glorifique e abençoe a prosperidade alheia. São essas as maneiras que temos de recolher o maná, sermos milagrosamente atendidos no momento da necessidade. Depois de recolhê-lo, devemos nos preparar para a transbordante prosperidade que nos espera, quando deixarmos para trás o deserto financeiro e seguirmos rumo à consciência expandida, conhecida como Terra Prometida. Ao chegar lá, sem dúvida, comeremos e nos fartaremos, exatamente como fizeram os hebreus no passado. Portanto, agradeça a Deus por tudo o que aprendeu no período em que esteve no deserto, pois foram essas experiências que o deixaram pronto para as vastas bênçãos encontradas em sua terra prometida. Meditação de prosperidade para recolher seu maná. Quando me encontrar em um deserto financeiro, estarei preparado para a maior abundância que já pude vivenciar. A vivência no deserto é minha iniciação divina rumo às mais elevadas leis de prosperidade. Estou me libertando do medo da escassez, com Deus me guiando e me abastecendo. Tenho me tornado mais independente financeiramente a cada dia. Posso recolher meu maná primeiramente com o que tenho ao meu alcance para suprir minhas necessidades. Ao agir com tamanha humildade, meus bens se multiplicarão. Posso começar agindo destemidamente. O ato de abençoar o que tenho em mãos faz com que meus bens se multipliquem consideravelmente. Algo misterioso acontece quando abençoo a substância a meu alcance. Em vez de invejar a prosperidade alheia, prefiro abrir caminhos para que minhas próprias provisões cheguem até mim. Como palavras são criativas, posso recolher o maná usando termos ricos e definitivos, mesmo ao me deparar com situações desfavoráveis. Meu maná está sempre alcançável e sempre terei a meu redor o que precisar para começar a recolhê-lo. Ao abençoar meu maná e usá-lo sem temor, faço com que se multiplique. Senhor, agradeço-te pela abundância que agora me pertence. Resumo. 1. A palavra maná significa qualquer alimento necessário cuja provisão se dá de forma milagrosa. O maná é a substância que surge dos divinos reinos de nossa mente. Podemos recolhê-los e comê-los basicamente através de afirmações prósperas. 2. Invocar a substância divina por meio da repetição em voz alta de afirmações prósperas é uma das formas mais rápidas de recolher o maná. Com isso, agitamos as riquezas do universo e fazemos com que elas se manifestem adequadamente. 3. Depois de abandonar a escravidão no Egito, os hebreus receberam no deserto o maná vindo dos céus, que recolhiam durante 6 dias. No 6º dia, deveriam recolher quantidade suficiente também para o 7º dia, quando o maná não aparecia. 4. Não faltou a quem tinha recolhido pouco. Quem tinha recolhido muito não teve demais. Cada um esteve livre para recolher quanto precisava e desejava. 5. Com essa experiência, os hebreus aprenderam a olhar para Deus como a fonte de suas provisões. Estavam livres dos métodos de trabalho árduo a que eram submetidos no Egito. 6. A experiência fez com que se agarrassem firmemente às leis internas de abastecimento e com que as compreendessem profundamente. Após perambularem pelo deserto, não ficariam estupefatos com a vasta abundância existente em sua terra prometida. 7. Você deve estar disposto a acreditar na substância divina recebida, se necessário, um dia de cada vez, pois sempre haverá o suficiente.
Em situações como essa, não se apavore. É apenas um preparo para a maior abundância que você receberá na vida. 8. Como recolher seu maná? A. É possível recolhermos o maná usando aquilo que está ao nosso alcance. Ao fazer isso, nossos bens se multiplicam. B. É possível recolhermos o maná agindo destemidamente. Dessa forma, multiplicamos nossos bens. C. É possível recolhermos o maná através do ato de abençoar o que está ao nosso alcance. Assim poderemos aumentá-lo consideravelmente. D. Em vez de invejar a prosperidade alheia, abençoe-a e seus caminhos se abrirão para receber maiores provisões. E. Como palavras são criativas, é possível recolhermos o maná usando termos ricos e definitivos mesmo ao nos depararmos com situações desfavoráveis. 9. Em vez de criticar suas experiências no deserto, procure extrair o melhor delas. Você está apenas sendo preparado para se tornar mais independente financeiramente a cada dia que passa. Você está sendo iniciado nos níveis mais profundos de prosperidade. 10. Você sempre terá a seu redor o que precisar para começar a recolher seu maná. Agindo destemidamente, seus bens se multiplicarão de incontáveis maneiras. Será esse seu caminho para a prosperidade vitalícia. Encerro por aqui o capítulo 4 do livro Milionário Moisés, de Catherine Ponder. Eu sou Andréa Quintão, obrigada por me acompanhar aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, peço que se inscreva, deixe um like nesse vídeo, seu comentário se esse conteúdo tem ajudado você e também indique conteúdos que você deseja ouvir ou aprender por aqui. Obrigada e até o próximo capítulo. Até lá. Tchau, tchau.